Bom, pessoal, nessa aula a gente vai aprender a relacionar medida de ângulo com medida de lado para um triângulo qualquer. A gente está sempre acostumado a falar de triângulo retângulo, né? Quando a gente vai falar de cálculo de medidas, a primeira coisa que vem na cabeça é Pitágoras, né? Só que quando a gente fala de Pitágoras, tem duas coisas que a gente não para pensar muito. Pitágoras é uma formulinha muito usada em duas situações, quando o triângulo é retângulo e quando eu relaciono os três lados, tá? Eu tenho que saber que o triângulo é retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, mas esse 90 graus ele não entra em nenhuma conta, tá? Então eu sei que eu vou usar Pitágoras quando o meu triângulo é retângulo, ou seja, tem um ângulo de 90 graus, porém o 90 em si não vai entrar na nossa conta, tá? E o que a gente vai ver hoje, quando a gente fala em relações trigonométricas, tá? A palavrinha trigonométrico envolve ângulo, tá? Então, nessa aula a gente vai aprender a relacionar medidas de ângulo com medidas de lado. Então, dependendo do que a gente tem, a gente vai poder usar uma fórmula ou outra, tá? Relacionando ângulo com medidas, centímetro, metro e assim por diante. Certo? Então, olha só. Então, quando a gente fala assim, ó, relações trigonométricas é quando a gente associa medidas de ângulo, tá? Então, olha só. Lembrando, né, não pode nunca esquecer disso, quando a gente fala em triângulo, a gente está falando de uma figura geométrica que tem três o quê? Três ângulos e três lados, lógico, né? E aí, o que acontece? Assim como eu falei, como que eu vou calcular? Vou pensar num triângulo, como é que eu vou calcular? Aí a primeira coisa, né? Por que é a primeira coisa que a gente pensa no Pitágoras? Porque a gente vê tanto Pitágoras que a gente acaba associando, tá? Como eu falei. Então, olha só para lembrar quem é o Pitágoras, olha só. Eu tenho que ter um ângulo de 90 graus no meu triângulo, tá? O que eu chamo de triângulo retângulo, tá? A formulinha é essa daqui, ó, tá? Os lados desse triângulo eu tô chamando de A, B e C, tá? O A, nesse caso, é o que eu chamo de hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados, o B e o C, a gente chama de catetos, tá? Aqui não importa, eu não preciso diferenciar um cateto do outro, mas a formulinha é essa daqui. Só que, como eu disse, ó, nessa fórmula não tá entrando medida de ângulo, tá? Então, o que acontece, ó? Essa fórmula só relaciona medidas de lado, tá? E ainda a gente tem um outro probleminha, ó. Ela só vai servir para triângulo retângulo. E aí, se eu penso em Pitágoras, eu fico amarrado, tá? Porque não é uma fórmula que eu consiga associar a qualquer tipo de triângulo. Para isso, eu vou precisar, então, de uma coisa melhor, de uma coisa mais elaborada, tá? Então, né, a história é essa. O que eu faço agora se Pitágoras não serve, tá? Eu preciso de uma formulinha que consiga simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, relacionar medidas de lados e medidas de ângulo, tá? E tem que ser para qualquer triângulo. Bom, antes de falar num triângulo qualquer, a gente vai relembrar o que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Então, a gente vai falar do triângulo retângulo para depois falar de um outro triângulo que não seja retângulo, tá? Aqui sim, ó, nas relações trigonométricas, eu consigo, então, relacionar medidas de lado com medidas de ângulo. E essas relações trigonométricas, tá? É exatamente quando a gente usa o seno, o cosseno e a tangente de algum ângulo que aparece na figura. Então, olha só. Relembrando, no triângulo retângulo, tá? Como a gente falou agora há pouco, a gente tem a hipotenusa e tem os catetos. Agora vai fazer diferença saber qual é o cateto que a gente vai ter que usar, tá? Então, olha só, por exemplo, esse ângulo aqui, ó,
Esse aqui, essa letrinha aqui significa θ, tá? Então, olha só. Com relação ao ângulo em questão, que seria o θ, a gente tem esse aqui sendo o cateto oposto, tá? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao 90 graus, e sobra esse aqui que a gente chama de cateto adjacente. Dessas denominações aqui, a gente vai tirar o que é o seno do ângulo θ, porque é esse ângulo que me interessa, o cosseno e a tangente, tá? Então, para um triângulo retângulo, né, a gente pode simplesmente usar isso daqui, ó. O seno daquele ângulo é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então, o exercício, ele vai ter que me dar alguma coisa. Olha só, minha formulinha tem associação de três coisas: do seno do ângulo, do cateto e da hipotenusa. Cateto e hipotenusa são lados, tá? E isso aqui é ângulo. Então, pela primeira vez, a gente está associando medidas de ângulo com medidas de lado, tá? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é a relação entre os dois catetos, tá? Então, se eu tiver um triângulo retângulo, eu posso usar essas formulinhas aqui, tá? Que eu já tô conseguindo relacionar medida de lado com medida de ângulo. Mas a nossa aula, a gente não quer falar do triângulo retângulo, a gente quer falar de um triângulo que não seja retângulo, que eu não tenha que ter, obrigatoriamente, esse ângulo de 90 graus na minha figura, tá? Então, olha só, a gente vai aprender a usar essas relações, tá? Só que agora, somente o seno e o cosseno, tá? Quando a gente tiver um triângulo que não seja retângulo, ou seja, um triângulo qualquer, tá? A gente vai ter duas leis. A primeira chama lei dos senos, tá? Que a gente vai ver agora. E depois a lei dos cossenos, tá? Importante a gente entender como eu uso a figura e a fórmula relacionada, para depois, quando a gente tiver vários exercícios, saber qual que eu vou usar, tá? Bom, olha só. A lei dos senos, ela relaciona lados do triângulo e o seno desses ângulos, tá? Numa relação de proporcionalidade. Quando eu falo em proporção, eu falo de fração. Olha lá, a gente tem aqui, ó, 3 frações. Eu tenho 3 frações porque eu tenho 3 lados, né? Aqui, ó, o lado A, o lado B e o lado C, e os seus ângulos respectivos, tá? Então, ó, se eu tenho o lado A, eu tenho o ângulo relacionado a ele, que é o ângulo A aqui, que tá de maiúsculo. O lado B relacionado com o seu ângulo B e o C também, tá? Percebe que aqui existe uma igualdade, tá? Então, essas frações são numa relação de igualdade, tá? Então, olha só. Vamos prestar atenção na fórmula, na figura, para associar com a fórmula. Aqui, A minúsculo está indicando a medida desse lado, o lado BC, tá? O B seria o lado, a letrinha B minúscula indicando o lado AC e a letrinha C minúscula indicando o lado AB. Percebe o seguinte, ó, o lado A, ele vai ter exatamente na sua frente o que a gente chama de ângulo correspondente, tá? Que eu tô chamando de A, vou colocar um chapéuzinho aqui para falar que esse ângulo aqui é o ângulo A, tá? Então, olha só, por isso que eu tô usando a mesma letra, lado A, ângulo A, na frente dele, certo? Então, olha aqui na relação, ó, o lado A com o ângulo A. Qual razão trigonométrica? Seno, tô usando o seno, tá? Igual, olha lá agora, ó, agora a gente vai ver aqui o próximo, olha só. Agora eu tenho o lado B, tá? E o seu ângulo correspondente, que tá na frente dele, ó, lá o ângulo B. Esse ângulo aqui, ó, vou colocar um chapéuzinho nele. Então, o lado B com o seu ângulo B. Olha lá na fórmula, o lado B e o seno do ângulo B, tá? Igual. Agora, o último, olha só, o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho aqui o lado C e o seu ângulo correspondente que tá na frente dele. É sempre assim, o ângulo que tá na frente do lado,
tá? Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo com chapeuzinho, tá? Ó, lado C, seno do ângulo C, tá? É uma relação de igualdade. Então, por exemplo, se eu chamar o A aqui de X, tá? Eu posso chamar isso aqui de Y, por exemplo. Só que aí eu vou ter que ter uma medida, um número para o B, tá? Ou vice-versa, eu posso trocar. Percebe que eu posso, na mesma figura, ter duas incógnitas, tá? Eu não posso colocar três, né? Porque aí eu não consigo sair da fórmula. Mas eu posso ter até duas incógnitas aqui, tá? Vai depender do exercício, tá? Mas a gente pode fazer uma relação de igualdade. Lembrando que aqui, olha só, vamos imaginar o seguinte, ó, que eu tenha que o meu A seja o X e o meu B eu tenho um valor numérico, tá? E aqui, nesse caso, se eu não tiver o próximo valor, nem Y, nem um outro ângulo, nem uma outra medida numérica, eu posso eliminar essa parte aqui, ó. Aí, eu vou ficar com o quê, ó? Com uma igualdade de frações. Igualdade de frações a gente faz que jeito? Regra de 3, tá? Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha só essa figura, aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente não tem essa medida aqui, ó, tá? Esse exercício me deu só dois valores, dois lados e os seus ângulos, tá? Então, ó, vamos pensar o seguinte, ó. O meu X aqui, ó, eu vou relacionar com o A da formulinha. Então, olha só, meu A, eu vou chamar de X, tá? Dividido pelo seno do ângulo A. Quem que é o ângulo A? Quem tá na frente dele, olha lá. Quem que tá na frente dele? O 30 graus. Então, aqui vai seno de 30, tá? Igual. Olha só agora, ó. O que a gente tem aqui? O meu 16, eu posso relacionar, por exemplo, com o B, tá? Então, no lugar do B, aqui, ó, eu vou colocar o número 16, certo? Dividido. Quem que é o ângulo relacionado com o lado B? É quem tá na frente dele. Nesse caso, 45, tá? Então, aqui, ó, seno, não vai esquecer do seno, não é 45, é o seno de 45, tá? Certo? Percebe que como eu não tenho a outra medida aqui, ó, eu não tenho essa partezinha que eu não vou usar. Então, nesse caso aqui, ó, nesse exercício, essa última parte eu não vou usar, porque eu não preciso, eu não tenho nada para achar, certo? Agora, o importante é a gente lembrar, seno de 30 e seno de 45, aonde eu acho isso? Percebe que a gente já viu essa tabelinha aqui é bem importante, são os ângulos principais, quando a gente fala de triângulo, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E as razões trigonométricas, né, que é o seno, cosseno e a tangente. Olha só, a gente está falando de lei dos senos. Então, eu vou precisar do cosseno? Não vou precisar. Vou precisar da tangente do ângulo? Não vou precisar. Então, aqui o que vai acontecer, ó? Essa tabelinha aqui pra gente, ela vai se resumir nessa aqui, tá? Então, essas duas linhas aqui eu até tirei para você já saber que você não vai precisar se confundir e vir aqui talvez pegar errado, tá? Então, a lei dos senos, você vai usar essa tabela, mas de uma maneira simplificada, apenas a linha do seno, tudo bem? Então, aqui, ó, fica fácil, ó, seno de 30. O seno de 30, olha lá na tabela, é meio. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, é meio, tá? Seno de 45, quanto que vale? Raiz de 2 sobre 2, tudo bem? Então, para esse exercício, eu vou usar esse valor aqui e esse valor aqui, certo? Então, vamos lá, ó, vamos substituir para conseguir fazer a continha, ó. Então, ó, continuando a conta aqui, ó. X dividido, seno de 30, olha lá, seno de 30, 1 sobre 2. Se você achar difícil trabalhar com fração, substitui, 1 sobre 2 é 0,5. Então, ó, seno de 30 eu vou substituir por 0,5, tá? Igual, aqui, ó, 16
dividido por seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Trabalhar com raiz não é muito legal, mas é o que a gente acaba fazendo. Então, aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, certo? Aí, a pergunta, como que eu saio disso? É uma igualdade de frações. Toda igualdade de frações, a gente vai fazer uma regra de 3. Regra de 3. É horrível escrever com isso daqui, mas tudo bem. Regra de 3, certo? Então, ó, vamos terminar essa continha. Ó, aqui vai ficar, lembra, o que passa pela mesma linha multiplica. Então, x vezes raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá, ó. X vezes raiz de 2 sobre 2. Igual. Na outra linha, o que a gente tem? 0,5 vezes 16. Então, vamos lá, ó. 0,5 vezes 16. Esse 2 que tá aqui embaixo, tá? Aqui eu posso fazer dessa maneira aqui, ó, tá? Pra ficar mais fácil pra entender. Eu posso puxar esse risquinho aqui, ó, essa partezinha da fração. Então, esse 2 ficou pra baixo, tá? Porque essa aqui é uma multiplicação, eu posso juntar. Então, esse 2 eu já posso mandar ele lá pra cima, tá? Que fica mais fácil, ó. Vai ficar x vezes raiz de 2 igual. Vou copiar o que tá aqui, ó. Ou se você quiser fazer a conta, pode fazer também, ó. 0,5 vezes 16 vezes aquele 2 que eu tô mandando pra cima. Tá? Então, olha só. O que acontece, ó? Vamos resolver essa continha. 0,5 vezes 16 dá 8. Tá? Que é a metade de 16. 8 vezes 2, 16. Então, aqui vai acabar dando 16 mesmo. Tá? Pode fazer essa continha que vai acabar dando 16. Bom, agora eu preciso que o x fique sozinho do lado de cá. O que tá me atrapalhando é essa raiz de 2. Essa raiz de 2 agora, o que eu vou fazer com ela? A gente vai mandar ela para baixo. Ó, vou mandar ela para baixo. Então, ela vai voltar pro lado de cá, dividindo. Tá? Então, olha só. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Então, vai ficar assim, ó. X igual 16 dividido por raiz de 2. Só que a gente sabe que o raiz de 2, ele não pode ficar embaixo de uma fração. Tá? Então, nesse ponto aqui, a gente vai fazer o que a gente chama de racionalizar essa fração aqui, ó. Então, nesse caso, o fator racionalizante é o raiz de 2. Então, eu vou multiplicar pelo raiz de 2, mas para não alterar o resultado, eu vou colocar ele aqui em cima também, tá? Quando eu divido e multiplico pela mesma coisa, faço uma fração desse jeito, na verdade, não estou alterando o valor inicial, tá? Ou seja, se eu multiplico uma coisa por 2 e divido por 2, eu não estou mudando o valor inicial. Aqui, a gente só está fazendo isso para não ficar a raiz do lado de baixo. Tá? Bom, agora vamos voltar e resolver essa continha aqui, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Em cima vai ficar 16 vezes raiz de 2. 16 vezes raiz de 2. Na parte de baixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado. Só que raiz de 2 ao quadrado, a gente sabe, ou raiz de 4, que é a mesma coisa, a gente sabe que a gente pode cancelar essa raiz com esse 2. Então, acaba sobrando o que está dentro. O que está dentro é o próprio 2, tá? Então, olha só. Vamos continuar aqui, ó. Vai ficar x igual 16 vezes raiz de 2 dividido pelo 2 que sobrou, tá? Bom, quando chega nesse ponto da conta, você vai olhar. O raiz de 2 não dá para fazer nada, ele vai ficar como raiz de 2. Mas esse número aqui, ó, se puder simplificar com o número que está embaixo, a gente tem que simplificar. E nesse caso dá para simplificar, porque 16 dá para dividir por 2, que vai dar 8. Tá? Então, vai ficar 8 vezes raiz de 2. E esse aqui é o resultado. Olha lá, ó, presta atenção. Se tiver unidade, você vai lá e coloca a unidade.
tá? Ele estava falando em centímetros, então aqui a nossa resposta é em centímetros, já que o x é uma medida de lado, tá? Então, a resposta desse exercício é 8 raiz de 2. Bom, agora, a lei dos cossenos, tá? A lei do cosseno, na verdade, ela parece mais complicada, mas não é. Tem que prestar um pouquinho de atenção, tá? Aqui não é uma proporção. Aqui a gente vai ter que prestar atenção no seguinte. Ó, esse triângulo aqui, ele tá cheio de informação, tá? Então, eu tenho aqui o ângulo alfa, tá? Que tá ao contrário do lado A. Eu tenho aqui, ó, o ângulo beta, que tá ao contrário do lado B. E eu tenho essa letrinha aqui que chama π, tá? Que é o ângulo, aqui seria o ângulo π, que está exatamente no oposto do lado C. Mas aqui tem um punhado de fórmula, tá? Tenho que decorar essas fórmulas todas? Não. Cada formulinha, tá? Tá relacionada com o que você tem na figura. Então, aqui eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso pensar de uma maneira independente. Essa figura aqui é o que eu tinha lá no slide anterior. Ó, é a mesma figura, as mesmas formulinhas, tá? Só que aqui, ó, eu tô dividindo, tá? Pra gente entender melhor. Então, por exemplo, ó, dessa figura aqui eu vim pra cá. Ó, percebe que eu já tirei um monte de coisa, tá? Pra ficar mais fácil. Olha, aqui tava escrito os 3 ângulos, aqui não tá, tá? Aqui eu só tenho o ângulo alfa, só. Os outros 2 ângulos, o exercício não vai te dar, tá? Isso aqui é um indicativo que você vai ter que usar a lei do cosseno. Olha, aqui ficou errado, ó. Tá? Desculpa, cosseno. Olha só. Então, aqui o que acontece, ó? O exercício me deu só um ângulo, tá? Se você perceber lá na lei do seno, que a gente viu agora há pouco, olha lá, ó. Ele me dava medida de 2 ângulos. Aqui eu posso achar o terceiro ângulo facilmente, tá? Mas ele me deu medida de 2 ângulos e medida de 2 lados, tá? Aí eu sei que eu vou usar o seno. Nesse caso aqui, ele me deu um ângulo só. Não tem como eu usar a teoria do seno nesse caso aqui. E aí ele me deu também a medida dos lados, ó, dos 3 lados, tá? Então, toda vez que você for usar a lei do cosseno, você vai ter sempre um ângulo só, tá? O exercício vai te dar um ângulo. E se você tiver um ângulo só, não tem como achar os outros, tá? Então, olha só, presta atenção como é que a gente vai usar a formulinha. Ó, me deu um ângulo alfa, que está relacionado com o lado A. Olha a sua formulinha. Ó, se você tem esse ângulo aqui, o que vai vir aqui, ó, a primeira letrinha que você vai usar na fórmula é exatamente o lado oposto do ângulo, tá? Então, ó, se eu tenho o ângulo alfa, eu vou usar a formulinha que começa com A, ó, A ao quadrado, igual a B quadrado mais C quadrado. B e C são os outros lados, ó, tá? Menos 2 vezes B vezes C, tá? Vezes cosseno de alfa, ó, é aqui que você tem que prestar atenção. O A está relacionado com alfa. Então, a medida do lado que vem aqui antes do igual tem que ser exatamente o lado que está oposto ao ângulo dado no exercício, tá? Na verdade, você não tem que decorar as 3 fórmulas, não, você não tem que decorar. Você tem só que lembrar disso aqui, ó. O que vem antes do igual é exatamente o lado que está oposto ao ângulo que foi dado. Olha só, para a gente confirmar isso, olha esse outro desenho. Olha, eu tenho a medida dos 3 lados, ao lado A, B e C, tá? Só que ele me deu o ângulo, exatamente o ângulo oposto ao lado B. Quem que eu usei aqui? B, tá? Então, aqui eu tenho que usar o B, porque é o lado que está oposto ao ângulo que foi dado. Aqui, então, é o B relacionado com o
ângulo beta, certo? E nessa última, olha só, aqui o lado C é o oposto ao ângulo π. Olha a fórmula, o C oposto ao cosseno de π. É isso aqui que a gente não pode se perder. Sempre é isso daqui. Então, quer dizer, se no meu exercício aqui é um número, aqui é um número e aqui é x, não vai colocar o x aqui não, tá? Porque o x, ele não tá oposto ao π. O x é um outro lado qualquer, tá? Então, a história é sempre relacionar o lado oposto ao ângulo que foi dado e esse lado tem que vir antes do igual, tá? E aí a formulinha, o resto da fórmula é fácil, ó. Se você já escolheu o lado que você vai colocar antes do igual, aqui são os outros dois. Não interessa quem é o A, quem é o B, quem vem antes, quem vem depois, tá? São os outros dois lados, cada um ao quadrado, você vai somar eles. Depois, você vai subtrair, tá? Fazer essa continha aqui, ó. 2 vezes a medida do lado A com o lado B, vezes o cosseno do ângulo que foi dado. Bom, é muita informação, né? Vamos fazer um exercício. Ó, de novo, tá? Eu simplifiquei aquela tabelinha lá inicial, deixei só os valores do cosseno, tá? Que é o que importa pra gente. Tudo bem? Olha só, aqui, o que a gente tem aqui, ó? Na nossa figura. Olha lá, ó, eu tenho um lado x, o lado 7 e o lado 3, percebe? Ele me deu a medida dos 3 lados, mas me deu um ângulo só. Nem se eu quiser, tá? Falar, eu não sei qual lei que eu vou usar, se é a lei do seno ou a lei do cosseno. Não tem como você encaixar isso daqui na formulinha do seno. Não tem como, porque você não tem outro ângulo. Então, aqui, obrigatoriamente, você vai ter que usar a lei do cosseno, tá? Ó, como eu disse, tá? Não precisa se preocupar se você vai usar essa ou essa. Na verdade, todas elas se resumem em uma só, tá? Então, eu peguei a primeira. O importante, ó, olha o ângulo. Quem que é o ângulo? 60. Quem tá na frente do 60 é o lado x. Se é o lado x, o x vai ser igual a A. Tá? É isso que é importante. Então, ó, eu vou substituir a formulinha aqui, ó, por essa definição que a gente acabou de fazer, ó. Se o A é o x, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado, tá? Os outros ângulos, os outros lados, tanto faz. Quem é o B e quem é o C, tá? Eu vou pegar o B aqui e falar que ele é o 3, podia ser o 7, não tem problema. Mais o outro lado vai ser o 7, então aqui, ó, 7 ao quadrado, menos 2 vezes o 3 vezes o 7, tá? Vezes cosseno do ângulo. Quem é o ângulo? Quem tá na frente do x? 60. Então, eu vou pôr esse 60 aqui, ó. Cosseno de 60, tá? Bom, já posso ir fazendo a conta, ó. Então, ó, x quadrado igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Menos essa continha aqui, ó. 7 vezes 3, 21 vezes 2, 42. Aqui vai dar 42. Vezes cosseno de 60. Vai lá na tabela. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Se você não gosta de fração, aqui dá pra melhorar. Dá pra pôr 0,5. Então, cosseno de 60, 0,5. Tá? Não pode fazer essa continha de menos primeiro. Não pode. Você vai ter que fazer essa primeiro. Talvez a multiplicação vem sempre primeiro. E essa daqui eu posso fazer já. Então, ó, x quadrado. 9 mais 49, aqui vai dar essa soma, vai dar 58. Menos 42 vezes meio vai dar 21. Tá? 58 menos 21. 58 menos 21 vai dar 37. Tá? Bom, eu não quero x quadrado, eu quero x. Então, aqui a operação inversa é tirar a raiz. Então, eu vou tirar a raiz de 37. Nossa, mas 37 não tem raiz exata.
Não tem problema. Muitas vezes você vai chegar numa situação onde a raiz não é exata. Você pode ir lá usar a calculadora, tá? A raiz de 37 é 6,08. 37 pertinho de 36, né? 36 tem raiz exata, então é quase 6 mesmo. Aqui a gente pode aproximar, tá? Para 6, certo? Então, a resposta ao exercício aqui, eu posso considerar que o x é 6, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, é uma partezinha um pouquinho complicada, né? Claro que se o nosso x caísse aqui, ó, no B ou no C, a gente podia entrar numa equação de segundo grau, tá? Pode acontecer isso também. Eu acabei passando os exemplos mais fáceis porque, né, num primeiro contato com a teoria, acaba ficando um pouquinho complicado já entrar em exercício mais difícil. Mas é isso daí. Tudo bem? Então, até a próxima.